Olá, irmãos, Deus abençoe. Direto ao ponto aqui, o novo nome de Jesus Cristo. Veja o que diz irmão Brana. Na mensagem às 7 eras da igreja, a era de Filadélfia, 10 de dezembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. 126. Escreverei o meu novo nome sobre ele, meu novo nome, quando tudo se tornar novo. Então ele tomará sobre si um novo nome, e este nome será o nome da noiva também. Qual é este nome? Ninguém ousa fazer conjecturas. Teria de ter uma revelação do Espírito dada conclusivamente, de modo que ninguém ousasse negá-la. Porém, sem dúvida, ele deixará esta revelação para o dia quando ele desejar anunciar este nome. É suficiente sabermos que será muito mais sublime do que jamais podemos imaginar. A mensagem revelação dos 7 selos. Primeiro selo, 18 de março de 1963, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, 283. E Jesus? Seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando ele estava na terra, ele era o Redentor, e isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno, e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. A revelação dos 7 selos. Perguntas e respostas sobre os selos. Jeffersonville, 63, Indiana. 99. Eu não sei. Sim. Ele disse: darei um novo nome a eles. Eu não sei qual será ele. Veja, ele provavelmente será conhecido quando chegarmos ali, mas eu não sei o que é agora. Veja, ele fará aquilo. Vem. Ele lhes dará um novo nome que apenas eles mesmos conheciam. Vem, diz o reverendo irmão Brana, que provavelmente será conhecido como chegarmos ali, naquela outra dimensão. Temos que começar pelo sinal eterno. E qual será o sinal eterno, Senhor? Mensagem terceiro êxodo. Não observando isto antes, mas sentindo profundamente inspirado pelo Espírito nesta manhã, eu captei aquilo imediatamente, Deus enviando o seu servo de volta, de onde ele veio, havia corrido. Ele lhe deu um sinal na montanha, nunca observado até então. Ele será o sinal eterno para você. Não é um sinal eterno para as pessoas. Em nenhum lugar foi dito que isso, irmão, significa o nome do Filho de Deus. Mensagem ouvi, mas agora vejo. Ele disse: eu lhes darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá, um sinal eterno. Parado na brecha, um sinal para o profeta, 63, junho, 139. Agora, e quando Billy e eu começamos a rodar, começamos a rodar e Billy foi dormir outra vez. E isso disse: eu te darei um sinal eterno. E eu disse: Senhor, eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse: qual será o sinal eterno, Senhor? E eu esperei um poucos minutos e logo então eu olhei para ver o Billy. Ele estava dormindo. E ele disse: eu te darei um sinal eterno. Outra vez ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. E eu senti como se pudesse gritar e chorar. E eu olhei e somente vi uma montanha com seus cumes brancos. E eu disse: eu não sei, não vejo nenhum sinal sólido concernente àquilo. Ele disse: o seu nome está escrito sobre toda ela. Eu parei e olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Então eu ouvi: você quer ver uma coisa? Lá havia 7 picos no topo da montanha, uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro estado. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia
ia do leste a oeste a posição da montanha, o topo era coberto de neve. Os primeiros picos eram menores, então um grande pico, então outro pico pequeno e logo um pico menor, então um grande, enorme, longo pico da montanha coberto de neve. Eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse: quantos picos tem lá? Eu disse: há 7. Quantas letras há em seu nome? Bran, B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. E lá haviam 3 picos que se destacavam. Ele disse: aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. E então a sua primeira puxada, um pouco mais alta. Vocês sabem, o sinal está na sua mão, está na mão. Então há um pequeno intervalo lá, o tempo em que eu havia tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disso, então vem discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra, pouco antes aqui, parecendo como pequenos picos, vem de volta. Como não era o meu ministério ainda, então vinha o terceiro. 3 é um número de conclusão, vem o terceiro. O pico seguinte era o 5, o número da graça. E o seguinte era o 7. E parei e mostrei isto, o número da perfeição, o fim. Trabalharemos 6 dias, o 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo vem. E eu parei e mostrei isto para o Billy, eu olhei para eles. Ele disse que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar, volte aqui. Mensagem terceiro, Êxodo. Não observando isto antes, mas sentindo profundamente inspirado pelo Espírito nesta manhã, eu captei aquilo imediatamente. Deus enviando seu servo de volta, de onde ele havia corrido. Eu lhe dei um sinal na montanha, nunca observado até então. Este será o sinal eterno para você, não um sinal eterno para as pessoas. Em nenhum lugar foi dito que significava o novo nome do Filho de Deus. A mensagem ouvi, mas agora vejo. Ele disse: eu lhes darei um sinal eterno. Uma virgem conceberá um sinal eterno para todas as pessoas. Mensagem provando a sua palavra. Imagine Isaías a vergonha quando ele ouviu Deus dizer: eu lhes darei um super sinal, eu lhes darei um sinal eterno, uma virgem conceberá. Um super sinal. Então Deus falou, disse: eu lhes darei um sinal eterno, eu darei à igreja um sinal eterno. Não era para ser uma grande muralha ou uma torre, ele disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aquele será o sinal eterno de Deus, quão simples, quão pequeno. Vejam, irmãos, o que eles alegam. Tem se ouvido é que os trovões soletraram as palavras Brana, né? Se os trovões soletraram o novo nome de Brana, e cada trovão disse algo diferente, então diz o profeta que soou 7 vezes diferente, porém o nome Brana tem 2 letras, A. Se os trovões soaram 7 vezes diferente, então estes trovões não pronunciaram o nome de B-R-A-N-H-A-M. Mensagem o 7º selo 323. Agora, qual é o grande segredo que está escondido sobre este selo? Eu não sei, eu não conheço, eu não poderia imaginar. Eu não poderia dizer exatamente o que foi dito, mas eu sei que foram aqueles 7 trovões soando bem juntinhos, simplesmente soando 7 vezes diferentes. E aquilo se desdobrou em outra coisa que eu vi. Então, quando eu vi aquilo, eu olhei para a interpretação. Aquilo passou tão rápido e eu não consegui compreender. Isto era exatamente correto, bem? Ainda não era a hora exata para isto. Deus nunca pôs seu nome sobre mim. Então, o novo nome de Deus não é Brana, como alguns dizem. O único lugar provido por Deus para adoração.
28 de novembro de 1965, 168, parágrafo. O filho sempre toma o nome do seu pai em todo caso. Eu vim à terra em nome de um Brana, porque meu pai era chamado Brana. Jesus disse: eu vim em nome de meu pai, e vocês não me têm recebido. Desejam ter a referência onde está escrito? São João, capítulo 5, 43. Então o pai pôs seu próprio nome, o qual é Jesus, em seu filho. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a casa. Ele é onde Deus escolheu para pôr seu nome. Deus nunca pôs seu nome em mim. Ele nunca pôs na igreja, seja metodista, batista, católica, pentecostal, mas colocou seu nome em Cristo, o Emanuel, ungido. E o nome está na palavra, porque ele é a palavra, amém? Então que é ele, a palavra interpretada, é a manifestação do nome de Deus, com razão. E isto não tem revelado carne nem sangue, mas meu Pai que estás nos céus tem revelado isto, de quem eu sou, e sobre esta pedra edificarei minha lugar de adoração, e as portas do inferno não poderão te arrebatar isto. Amém? Ó Igreja do Deus vivente, põe-te firme sobre este fundamento, em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o hino, porém, se não se encontra em Cristo a palavra, então estará em areia movediça e sem segurança. Porém, é sobre esta pedra, Cristo, minha palavra. Olha, irmãos, isso aí, tonteria, areia movediça, que esses ismos da mensagem entraram, irmãos. Meu Deus do céu. O nome do irmão Brana não é o nome de Deus. Isso é uma idolatria, quero deixar bem claro. E o profeta nos adverte de que esse espírito babilônico e católico estaria atuando neste fim da era. Muitos crentes desta mensagem têm feito adoração ao profeta, em vez de adorar a Deus. Não é só o nome, né, irmãos? São quadros, imagens, todo tipo de coisa. Saiu um espírito religioso da mensagem. Também, a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre selos, 24 de março de 1963, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. 346. E recordem, no tempo da Babilônia e Nabucodonosor, quando o reino gentil estava começando, veja, quando o reino gentil brotou, ele apareceu com a adoração de um homem. Nabucodonosor fez uma estátua de um homem. E se você tem uma mente espiritual, agora ouça essa revelação. Aquele espírito, aquele homem do qual ele fez uma revelação, ou melhor, ele fez uma imagem. E através da sua revelação foi Daniel, um homem religioso sendo adorado. Vem isto? Porque ele chamou de Beltesazar, não foi isto? Ou Beltesazar, que era o nome do seu Deus. E ele fez uma imagem daquele Deus, que era a imagem de Daniel. E Daniel recusou inclinar-se à sua própria imagem. Vem. Louvado seja o nome do Filho unigênito de Deus, irmãos. Aqui o irmão Vinícius, direto de Manaus, da Amazônia. Quero te deixar esse parágrafo no final dele, onde o irmão Brana diz: no único lugar provido por Deus para adoração, ele diz assim: ó Igreja do Deus vivente, ponha-te firme sobre este fundamento. Em Jesus Cristo somente você poderá entoar o hino. Porém, se não se encontra em Cristo a palavra, então estará em areia movediça e sem segurança. Porém, é sobre esta pedra, Cristo, minha palavra. Deus te abençoe, meu querido irmão. Até a próxima. Shalom.